Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o jejum. Eu estava assistindo a um vídeo do Luciano Subirá, uma pessoa assim que tem muita voz na minha vida, a quem eu acompanho há muito tempo, aprendi muita coisa com ele. E eu tive uma revelação que mudou muito a minha forma de viver, de pensar e até de usar essa ferramenta que é o jejum. E o texto que eu quero comentar é Mateus 17, do 14 ao 21. Mas eu quero falar da parte em que Jesus diz: essa casta, essa espécie não sai senão com oração e jejum. Eu sempre me perguntava, por quê? Como assim? O que tem a ver a oração e o jejum? E tinha também no meu coração uma dúvida se a gente não move Deus através de barganha, qual o sentido de jejuar quando pedimos alguma coisa ao Senhor? Então, vendo essa palavra do Luciano Subirá, eu entendi algo que mudou toda a minha visão. Quando a gente jejua, a gente mortifica a carne. Isso todo mundo já deve ter ouvido. E a nossa carne se torna mais fraca. Só que algo muito mais profundo acontece, que é o fato da nossa fé crescer. A nossa fé tem espaço para se manifestar e para se expressar. Nós mortificamos a nossa carne, fazemos ela ficar quieta e a fé ganha força para crescer e se mover. A Bíblia diz que é a fé que move, né? Que é pela fé. E quando Jesus vai dizer para ele, que antes de Jesus dizer essa espécie não sai senão com oração e jejum, lá no versículo 20, que é o texto onde os discípulos não conseguem repreender o demônio, alguns demônios de um menino, e aí os discípulos depois questionam Jesus, porque Jesus consegue. Aí os discípulos perguntam, por quê? Por que a gente não conseguiu? E Jesus diz para eles, porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, se tivessem fé ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá. Nada disso seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com jejum e oração. Então o que Jesus, ele faz ali uma ligação, um paralelo entre a fé, o jejum e a oração, porque ele diz, vocês não conseguiram porque a sua fé é pequena. Aí ele diz ao mesmo tempo, vocês só conseguem se jejuar e orar. Então, o que acontece quando a gente jejua e ora? E falando agora com mais ênfase no jejum. Nós mortificamos a nossa carne. Então, a nossa fé tem liberdade para se manifestar, para se expressar, para crescer. E quando a gente está em jejum por uma causa, por um propósito, por um pedido, ou nesse caso aqui, se eles estivessem jejuando nesse movimento, a carne seria mortificada, então a sua fé estaria mais fortalecida para realizar esse milagre ou esse prodígio. Ou seja, significa que quando a gente jejua, a gente dá espaço às manifestações espirituais. Não só a gente tem mais sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, para ter discernimento, para ter direção, para ouvir a voz de Deus. O jejum tem outras pontes, que é consagração, que é arrependimento. Mas eu quero falar exclusivamente de quando nós jejuamos em favor de algo, para pedir algo ao Senhor, para clamar algo ao Senhor por alguma causa. E aí eu entendi que não é uma barganha. É que nessa situação a nossa fé, ela é fortalecida. E por causa dessa fé forte, dessa fé firme, nós movemos algo no mundo espiritual e muitas orações são atendidas. Nós vemos Deus, a palavra chamando Abraão de o pai da fé, e que ele seria o pai de multidões, que nós somos descendentes dele. Então, mais uma vez, a palavra dá o ênfase à fé. Então, eu acredito, depois dessa revelação, que o jejum faz essa total diferença com relação à nossa fé, com relação a não somente mortificar quem somos, mortificar nossas vontades, os nossos desejos,
O jejum nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, mas ele também fortalece a nossa fé para alcançar coisas maiores, para alcançar favores do céu, favores do Senhor. E essa foi uma revelação que mexeu muito comigo, porque quando a gente entende o que a gente faz, entende a disciplina espiritual que a gente está praticando, é totalmente diferente. Quando chega até o nosso coração essa revelação, ela realmente acontece, ela realmente se torna eficaz. E o jejum é uma ferramenta surreal, sobrenatural para nos alinhar com o Senhor. E é tão difícil porque é realmente uma guerra de céus e terra dentro de nós. É muito difícil. Mas é uma prática que, se a gente começar aos poucos, devagar, o Luciano Subirá tem muitos vídeos, muitos ensinamentos sobre isso. Eu até indico você a ouvir. Ele é mestre e com relação ao jejum, ele vai deixar muito mais claro. Mas eu queria só dar essa palhinha acerca da fé. A fé, como ela fica fortalecida pelo jejum. Então, quando nós temos levado algo em oração ao Senhor, se nós conseguirmos levar essa petição juntamente com o jejum, isso vai fortalecer a nossa fé. E de repente a resposta do Senhor, que talvez você tanto espera, venha com mais clareza. Porque quando a gente mortifica a carne, o espírito se torna mais forte. O espírito está mais alimentado que a carne. Então você vai ouvir melhor o que o Senhor está falando. Isso vai te dar discernimento sobre o que ele está falando. Você vai entender o que ele está falando. Então é uma prática que Jesus não deixou como uma ordenança, mas ele disse, quando jejuardes. Então significa que nós vamos, significa que é uma prática que nós temos que fazer. E muitas vezes nós deixamos de lado, porque realmente não é fácil. Mas se a gente nos disciplinar e começar aos poucos, com poucas horas, com poucos alimentos, a gente consegue de repente chegar a níveis mais profundos de realizar essa disciplina espiritual. O jejum realmente é uma ferramenta sobrenatural que faz total diferença na vida do cristão. Total diferença. Então, se você puder, aplique na sua vida. Vá devagar, mas se você não tem o costume, claro, dentro das suas limitações, né? E entendendo que o jejum é alimento, é comida, não é televisão, não é internet, não é mais nada. Essas outras coisas são votos, são entregas ao Senhor. Mas o jejum de verdade, ele é sobre alimento. É tirar algo e deixar de alimentar a sua carne. Você pode fazer tirando alguns alimentos, você pode fazer em horários, tirando uma refeição, você pode fazer em muitas horas, você pode fazer só de alimento, ou de alimento e água, ou deixando algumas coisas essenciais que você não pode ficar sem, remédio, de repente você não pode ficar muitas horas sem comer. O Luciano sempre fala que seu jejum, suas regras, porque a Bíblia não determina um jeito só de jejuar. Nós vamos encontrar no decorrer do Velho Testamento e do Novo muitas formas de jejuar. Mas eu queria deixar aqui nesse vídeo curto a importância do jejum. É muito difícil, mas as coisas do reino não são fáceis, né? A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, então a gente precisa nos esforçar. Tem um cachorro latindo aqui, mas eu já estou finalizando o vídeo. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe e que dê graça a vocês para conseguir cumprir esse princípio, essa prática espiritual do jejum. Que Deus abençoe e que dê graça a vocês para conseguir cumprir esse princípio, essa prática espiritual do jejum.